Uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer imensamente a honra e dizer do meu prazer de estar uma vez mais neste encontro que reverencia a memória do professor Jair Leonardo Lopes. Sem sombra de dúvida, uma daquelas figuras que não saem da memória da gente. E é sempre um prazer e uma grande oportunidade celebrar esta memória. Eu saúdo o professor Marcelo Leonardo, meu querido professor Leonardo Isaac Aroshevsky, professora Denise, enfim, presidente da mesa. Pretendo ser breve, até porque creio ser esta a última palestra deste encontro. Sexta-feira, passando das 5 horas, é recomendável que sejamos breves. Eu sugeri ou propus um tema que é, na verdade, uma reflexão que tem incomodado muitíssimos advogados criminais do Brasil e que deveria incomodar todo e qualquer cidadão brasileiro. O ativismo judicial e as dificuldades resultantes da maneira incompleta como esse ativismo judicial se apresenta, com consequências, muitas vezes, impensadas por aqueles que inovam a partir do que tem sido hoje critério muito longe de contornos constitucionais e legais, assim ditos ou expressos como o sentimento social que inspira a construção da jurisprudência brasileira. A rigor, se tomássemos da clássica divisão dos poderes, as tarefas muito bem definidas e equilibradas do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, teríamos um Estado minimamente seguro a partir desse exercício muito claro dessas missões de cada poder. Mas a história brasileira tem se apresentado, de algum modo inusitadamente estranha, quando, desde a Constituição de 88, creio eu, um movimento importante e legítimo do Ministério Público já inscrevia na Constituição Federal uma espécie de capítulo que, para alguns, representava um quarto poder da República. Ao lado do poder legislativo, executivo, judiciário, algumas outras funções essenciais à justiça, mas com um capítulo em que o protagonismo todo se apresentava com um fortalecimento legítimo e importante, diga-se, do Ministério Público, e, de certo modo, ali presente de maneira mais discreta, mas não menos essencial, da advocacia e da defensoria pública. Dali, talvez, o fortalecimento do Ministério Público, e com certa confusão sobre a sua posição frente aos poderes do Estado, que talvez inaugurava ali uma certa confusão que mais à frente viria minar um pouco daquela estrutura que se apresentava, pelo menos de maneira clássica, de Montesquieu. Agravou-se isso, e muitíssimo, quando, na crise atual brasileira, o poder legislativo e o poder executivo, muito enfraquecidos, se veem desmoralizados. E, com isto, um tipo de postura de fortalecimento do poder judiciário com um desequilíbrio momentâneo muito relevante. Se formos para o campo do direito penal e processual penal, a coisa é ainda mais grave. No âmbito do processo penal, a jurisprudência que inova vem de, talvez até mesmo de certa necessidade, se considerarmos um Código de Processo Penal muito antigo, de inspiração fascista, uma Constituição depois liberal, garantista,
a ausência de uma codificação homogênea e adequada a essa Constituição, e daí a inovação jurisprudencial que tem sido cada vez mais preponderante em relação às diretrizes nessa matéria. Mas, como dizia, exercida de maneira muito incompleta e eventualmente arriscada, com consequências as mais nefastas para a segurança jurídica, sobretudo em temas como direito penal e processo penal. O Poder Judiciário, então, se torna um poder extremamente fortalecido e muito mais, de maior protagonismo em relação aos demais poderes, mas, ao mesmo tempo, ele se torna refém de uma mídia opressiva com uma espécie de popularização, sobretudo em função desta exposição exagerada do Supremo Tribunal Federal a partir da iniciativa da TV Justiça. Eu costumo dizer que não houve propriamente uma popularização do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, sobretudo. Houve, na verdade, uma vulgarização do Supremo Tribunal Federal com tanta exposição midiática. Pior, essa vulgarização do Poder Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, acaba sofrendo interferências de tal maneira que os membros do Supremo Tribunal Federal hoje se ocupam muito mais e se importam muito mais em serem populares do que contramajoritários, como se impunha a eles ser, sobretudo em se tratando de uma corte constitucional. O que se tem hoje é uma exposição em que ministros do Supremo Tribunal Federal são reconhecidos na rua e que se prestam a tirar selfies com populares. Aquela reverência que existia, o respeito ao ministro do Supremo Tribunal Federal, em geral, dificilmente reconhecido na rua, em face da sua discrição, isso acabou. E é esse ministro que se expõe e que se oferece a selfies para ser festejado, o mesmo ministro que, de alguma maneira, se oferece para ser desrespeitado, xingado, eventualmente aviltado, criticado, por qualquer cidadão que se apresente na rua e que se sinta no direito de fazê-lo. Ou seja, já não há mais respeito. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal fica dividido entre ser aplaudido ou vaiado, expulso de restaurantes ou aviões. É nesse ambiente que se constrói a jurisprudência brasileira e é nesse ambiente que se exerce o ativismo judicial. Um ativismo que, só por um exemplo, se a ministra Carmen Lúcia recebe um abaixo-assinado contendo 1 milhão, tantas forem as assinaturas de cidadãos brasileiros propugnando pela extinção do foro especial, impunha a ela, como presidente do Supremo Tribunal Federal, talvez um despacho muito simples: encaminhe-se ao Congresso Nacional. Ao contrário do que o que se viu como uma construção jurisprudencial, uma inovação jurisprudencial que simplesmente rasga todo e qualquer texto e inova sem a menor consequência. Essa insegurança jurídica pode ser expressa com alguns exemplos que eu destaquei aqui para eventualmente trazer a discussão. Por exemplo, quando o ministro Barroso saca de um habeas corpus tendo por objeto aspectos relacionados à coação ilegal num processo resultante de crime de aborto e sem que isso constituísse, em absoluto, qualquer tema daquele habeas corpus, simplesmente decide praticar a abolitio criminis do aborto. E o faz segundo sua própria moral, e o faz segundo critérios que invoca por exemplos de outros países, ou aspectos ou critérios médicos e biológicos, numa inovação toda sua.
despreza, por exemplo, o papel do Poder Legislativo. Não estou aqui a defender a criminalização ou abolição do crime do aborto. Não é esta a questão. Mas em tema tão sensível quanto este, tão caro a qualquer sociedade, no mundo inteiro, não cabia a um ministro do Supremo Tribunal Federal, penso assim, sacar de um habeas corpus em que não tinha essa discussão por objeto e inovar tão fortemente. E fazendo isto, desprezando eventualmente a condição de um país em que, em sua grande maioria, a população é formada por evangélicos e católicos. Basta dizer que em qualquer país do mundo, ainda que se tome, por exemplo, Estados Unidos, é sempre um tema relevante do ponto de vista da escolha num processo eleitoral, a identidade de eleitores em relação à posição do candidato à presidência em relação ao aborto, dada a importância que o tema tem em qualquer sociedade. Mas o ministro Barroso inova, usurpa toda e qualquer atividade e atribuição e competência legislativa e num ativismo judicial absolutamente injustificável, penso assim, faz ou propõe a abolição do aborto. Mas o mesmo ministro Barroso estabelece critérios no curso de execuções penais a cargo do Supremo Tribunal Federal. Inova em exigências. Por exemplo, no âmbito de execuções penais no Supremo Tribunal Federal, tem sido comum a exigência do pagamento da multa, eventualmente objeto de condenação em acórdão, sem o que o ministro definitivamente não defere a progressão de regime de cumprimento de pena. Ora, isto é prisão por dívida, ou privação da liberdade que se impõe por dívida. A execução penal traz para o âmbito da execução penal o pagamento de valores e estabelece como condição para a liberdade o pagamento do preço da multa. É inusitado, até porque, até recentemente, a execução de multas no âmbito de condenações penais dava-se muito naturalmente através de uma execução como dívida de valor. E isso como uma execução fiscal, que, sendo devedor solvente, seriam tomados todos os mecanismos para o cumprimento daquela obrigação. Sendo insolvente, as consequências de um devedor insolvente. Mas não, o ministro contamina o processo penal e estabelece requisitos todos próprios para a progressão de regime, aproximando-se definitivamente da prisão por dívida que o Brasil há muito pretendeu se afastar. Ou então, tome-se do mesmo ministro a suspensão do decreto de indulto do último ano. Avançando agora sobre a atribuição e competência tipicamente do Poder Executivo, estabelece o ministro critérios todos próprios, segundo a sua própria moral, e a pretexto do tal sentimento social, exclui, por sua própria conta, um rol de crimes que definitivamente não se encontra elencado na Constituição Federal, em legislação alguma. Uma vez mais aqui, o Poder Judiciário, a pretexto de fazer valer a condenação que ele próprio impõe, se sobrepõe a outros poderes da República. Uma vez mais aqui, o Poder Judiciário se impõe agora, frente ao Executivo, estabelecendo o que se tem dito mesmo uma ditadura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário que se impõe sobre atribuições e competências próprias do Poder Legislativo, na medida em que inova, inventando, abolindo, reescrevendo leis, um Poder Judiciário que usurpa a atividade e competência própria do Poder Executivo, excluindo
do presidente da República a autoridade para o decreto de indulto anual. É estranho porque Sua Excelência, quando invoca as razões pelas quais quer impor a decisão judicial, chega a dizer que é preciso dar autoridade à sentença judicial que condena. E chega a ser explícito em relação à invocação de certos julgamentos que ele indica, como o próprio mensalão, por assim dizer, ou ação penal 470. Era como que, se eu condenei, o presidente da República não pode indultar. E ele próprio estabelece os critérios para se sobrepor àquela atuação do presidente da República. Por fim, tema não menos complexo, a partir da inovação judiciária que constrói, relendo ou não lendo dispositivos da própria Constituição. A pretexto de combate à impunidade, o Supremo Tribunal Federal decide recentemente que a execução provisória pode dar-se a partir das condenações em segundo grau de jurisdição. Ou seja, as condenações perante os tribunais após revisão ordinária podem ter iniciado o processo de execução. Esse talvez seja dos exemplos o mais gritante. A Constituição vai dizer: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E não consigo ler o dispositivo de outra maneira. Ninguém será considerado culpado senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vai dizer: ninguém pode sofrer as consequências típicas e próprias de um culpado sem a sentença condenatória transitar em julgado. Ora, se não pode ter consequências de um culpado antes do trânsito em julgado, como promover execução provisória de sentença condenatória antes do trânsito em julgado? Não é possível outra leitura. Mas, a pretexto do momento e do sentimento social, uma vez mais, invoca o ministro essa jurisprudência que constrói. E constrói lançando-o a um espaço absolutamente inseguro, porque era muito simples. Clareza absoluta relativamente ao início da execução de penas, o trânsito em julgado. E trânsito em julgado não tem muita dúvida do que é o trânsito em julgado. Mas, ao fazer isto, o Supremo Tribunal Federal lançou no limbo uma série de cidadãos que hoje não podem buscar qualquer socorro do Poder Judiciário. Vejam, o que é que se entende por esgotamento da segunda instância? O esgotamento de recursos ordinários, embargos de declaração, por exemplo? Então, é preciso esperar a publicação do acórdão, a interposição dos embargos de declaração, o julgamento do acórdão, o julgamento dos embargos, a publicação dos embargos. E o que os tribunais têm feito a partir desse lançamento no espaço? Cada qual passou a interpretar de um jeito qual é o instante em que se pode dar início à execução na segunda instância. E o que é pior, e agora, vai se uniformizando o entendimento de que pode dar-se no ato da sessão de julgamento de embargos de declaração. Isso significa dizer que, quando o tribunal julga embargos de declaração, e antes mesmo da publicação do acórdão que tenha rejeitado os embargos de declaração, dá-se início à execução das penas. E dá-se início à execução das penas sem que o cidadão possa recorrer a quem quer que seja, pois não foi sequer publicado o acórdão que o tenha condenado. Isso tudo é muito importante porque o Supremo Tribunal Federal simplesmente rasga súmulas também. A súmula 635, por exemplo, do próprio Supremo Tribunal Federal, atribui ao presidente de tribunais de justiça e tribunais regionais federais, e eventualmente os regimentos internos dos respectivos tribunais, atribuem a um vice-presidente
a competência para apreciar pedidos de efeitos suspensivos de acórdãos condenatórios, em face da interposição de recurso especial e recurso extraordinário. Vejam, ainda na segunda instância, publicado o acórdão condenatório, em embargos de declaração, é possível a interposição de recurso especial e, ainda na segunda instância, postular ao presidente ou ao vice-presidente do respectivo tribunal efeito suspensivo nos recursos especiais. Isso leva-se em conta a probabilidade de êxito, leva-se em conta a plausibilidade do recurso, mas o fato é que, mesmo na segunda instância, pode ainda o presidente do tribunal ou vice conceder efeito suspensivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário. O próprio Supremo Tribunal Federal já havia dito que essa prisão não é automática e que, em casos tais, é possível admitir-se o efeito suspensivo em recurso especial e recurso extraordinário. Mas a histeria em que fomos lançados hoje permite que um acórdão condenatório não seja sequer publicado, de tal maneira que o cidadão não tem que recurso especial interpor e que medida, efeito suspensivo requerer, porque execução se dá antes mesmo da publicação, ou se dá na sessão de julgamento. Vale dizer, a nossa jurisprudência avança para uma inovação sem qualquer limite ou consequência. O processo legislativo, e até reconheçamos, o processo legislativo brasileiro tem uma cadência terrivelmente demorada, mas é a mesma cadência talvez da necessidade de negociação no Congresso Nacional, de aprovação de leis. Por que o nosso Código Penal não consegue ter uma reforma em que se tenha uma visão sistêmica do Código Penal? Por que o nosso Código de Processo Penal, que hoje até avança tentando uma reforma, não consegue? Porque muitas vezes os componentes de força no âmbito do Congresso Nacional discutem e debatem, é normal. Ou seja, eventualmente a discussão sobre o aborto vai encontrar dificuldades por conta de uma proteção ou interesse representado por uma parcela da sociedade. E na discussão de um outro crime contra o patrimônio pode encontrar outro tipo de interesse ou parcela de discussão na sociedade. E aí o Congresso Nacional muitas vezes trava e não consegue fazer uma reforma sistêmica ou codificada. Mas isso é parte do processo legislativo. E toda vez que o Poder Judiciário inova, e toda vez que ele pratica uma espécie de substituição das atividades do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ele põe em risco a segurança jurídica. Hoje, estamos a vivenciar uma crise sem precedentes. Daqui, alguns terão dificuldades de chegar em suas residências porque não tem gasolina e, eventualmente, chegarão à residência onde vai faltar algum tipo de gênero de primeira necessidade, pois não se encontra mais. O Poder Executivo, enfraquecido, não consegue contornar. E o Poder Judiciário, tímido, é incrível. Ainda ontem, uma pessoa me telefonava e dizia: Maurício, eu estou perplexo. Era um produtor de aves. Ele dizia: nós fizemos um pedido de uma medida liminar a um juiz federal desde terça-feira, e ele não despacha. A partir de amanhã, dizia ele, só na minha empresa vão morrer 170 mil pintinhos por dia. Isso porque eles vão passar agora a fome e vão começar a prática do canibalismo. Eles passam ao canibalismo. E o juiz não decide. E mesmo que eu vejo que quando ele decide, hoje já se discute a própria autoridade da decisão judicial. Ou seja, estamos numa situação gravíssima. Fruto de quê? Fruto, penso eu, desta confusão que se estabeleceu entre poderes da República, com uma preponderância do Poder Judiciário, que mais do que segurança jurídica devida a nós cidadãos,
com base em princípios e em leis expressamente indicadas e escritas, prefere inovar, atendendo reclamações populares e se colocando de maneira populista num tipo de situação que é esta de o mesmo juiz que se submete ao aplauso, eventualmente também se submete ao desrespeito. Hoje, e eu termino dizendo o que parece a minha impressão relativamente ao Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e o cidadão brasileiro. Até muito recentemente, o cidadão brasileiro, encantado com o futebol, sabia de cabeça a escalação da seleção brasileira, os 11 jogadores principais, pelo menos. Eu, pelo menos, não sei mais, e acho que vários de vocês não sabem, há alguns dias da Copa do Mundo, nomear os jogadores da seleção brasileira todos, salvo alguns. Mas, com toda certeza, o cidadão brasileiro sabe nomear cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sabe identificá-los na rua, chamam pelo prenome, se não por um apelido, tiram fotografias dos populares e simplesmente xingam, absolutamente xingam, com a autoridade de quem questiona as decisões judiciais, da maneira que bem entendem, sem qualquer consequência ou responsabilidade. Tudo isso para dizer, portanto, no momento em que festejamos a lembrança e a memória do professor Jair Leonardo Lopes, um instante em que a própria advocacia, perplexa por isto tudo, confusa, porque não há, e na advocacia também não há de ser diferente, não há quem, como cidadão brasileiro, esteja cansado da corrupção neste país, mas que nós temos que abrir os olhos para a histeria que se instalou nesse momento no Brasil. Eu confesso que, quando vejo a própria advocacia confusa, aplaudindo certas iniciativas que me parecem absurdas, eu fico me perguntando o que foi que aconteceu, onde está o senso crítico, mesmo entre advogados. Isso é terrível. Vi isso em eventos como a Conferência Nacional da Advocacia este ano, a Conferência Estadual, onde, de alguma maneira histérica, a própria advocacia muitas vezes se coloca perplexa diante desse quadro. A nossa OAB, aqui estamos na nossa casa, ela própria tem que rever uma série das suas posições, sobretudo a OAB Federal. Ela tem que opinar mais, ela tem que defender mais certos interesses, que não apenas os corporativos e tampouco os populistas. Ela tem que resgatar a sua vocação de defensora da cidadania, da democracia, crítica, de olhar crítico. Não é possível mais que a OAB fique tímida diante do que está acontecendo neste país. Ou a OAB se torna impopular, mas defensora desses princípios que sempre consagraram a sua história, ou, de fato, eu estou pretendendo mudar de endereço. Obrigado a todos.